especificamente nesse culto, tem um trabalhar do Senhor em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus está fazendo algumas coisas aqui nesta noite. E esse momento de adoração que nós passamos aqui foi um trabalhar de Deus para romper essa barreira. Tinha uma barreira, um bloqueio. Teve um momento que o pastor estava ministrando, que eu ouvi, pastor, nitidamente um som de uma trombeta, como se fosse um chofar, aquele grito da trombeta. Eu até abri o olho para ver se tinha alguém aqui tocando o chofar. E o texto que eu ia pregar não é esse que eu vou ministrar, mas naquele momento o Espírito Santo mandou eu ministrar nesse texto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Enquanto você está aqui, Deus já dispensou anjos ministradores de guerra, anjos ministradores de batalha. Aleluia. Só porque você pisou nessa terra hoje, a sua casa está sendo livre da fúria de Satanás nesta noite. Eu via covas abertas, muita lágrima, muito choro, mas naquela batalha da adoração, Deus me mostrava aquelas covas sendo embrulhadas, fechadas. O inimigo queria fazer você chorar essa semana, mas pega o que eu vou falar aqui, irmãos. Essa semana vai ser uma virada de chave na sua vida. Tem portas de milagres sendo abertas neste culto, nessa noite. É por isso que foi uma guerra para você pisar aqui, porque o inimigo não queria que você destravasse, mas o Senhor está fazendo algo por você e pela sua casa. Verso 8 em diante diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações ou as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Em outras traduções está: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse salmo de número 46 é um salmo considerado por mestre de música dos coraitas, segundo a terminologia da crença da época, para vozes agudas. Você sabe que todos os salmos são cânticos espirituais, que não ficou para nós a melodia, mas as letras ficaram registradas. E o salmista que escreve esse salmo, ele põe Deus aqui em três perspectivas. Ele primeiro começa dizendo que Deus é. Deus é. Você pode repetir? Diga: Deus é. Deus é. Ele é. Aleluia. O Alfa. Ele é o homem. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é o amigo fiel, o bom pastor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Emanuel, Filho de Deus, o grande eu sou, o homem do meio, o início de toda a criação, o juiz que há de voltar para julgar as nações rebeldes, o leão da tribo de Judá, o mais formoso entre os milhares, o nascido de mulher, onisciente, onipotente, onipresente,
Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a testemunha fiel, Ele é o unigênito do Pai, Wagner. Ele é aquele que tem as vestes salpicadas de sangue, e Ele é aquele que zela pela igreja. O seu Deus é aquele que deu livramento a Daniel na cova dos leões. Ele é aquele que entrou na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o mesmo que abriu o mar para o seu povo passar. Ele é aquele que derrubou as muralhas de Jericó. Ele é quem mandou maná no deserto para o povo não passar fome, e que fez sair água fresca da rocha. Ele é aquele que, quando o povo murmurou dizendo que estava cansado de comer maná, queria carne, o Senhor fez um vento surgir trazendo codornizes, que o povo comeu tanto que enfastiou e saía codorna até pelo nariz. 1 metro de altura tinha codorna para aquele povo comer. Ele é aquele que numa noite matou 185 mil homens usando apenas um anjo. Ele é aquele que diz a seu respeito: eu sei quais são os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ele é poderoso na batalha. Ele é aquele que faz uma roda girar no meio de outra roda. Meu Deus do céu, Ele é o mesmo que pelejou no passado, peleja no presente e vai continuar pelejando em favor daqueles que creem no seu nome. Ele é aquele que tem a chave, Wagner, que abre a porta e ninguém fecha a porta, Stephanie, e ninguém abre. Ele é aquele, Rodolfo, que mata e faz viver, fere e ninguém, e também sara, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos. Ele é aquele que diz assim: operando eu, quem impede? Ele é. O salmista diz que Ele é. E às vezes a gente está numa guerra tão grande que a gente não consegue enxergar que Ele é. Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para mudar a sua história. E o salmista continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está, diga assim: Deus é, mas Ele também está. Deus está, irmãos. Deus está nessa noite colocando um freio em demônios que se levantaram para fazer você chorar. Deus está nessa noite fechando a cova, o laço de morte que estava armado, está sendo cortado nesse exato momento em que nós estamos aqui ministrando. Tem laços de morte sendo cortados hoje. Deus está cortando o laço, Deus está cortando o embaraço, Deus está indo na sua frente, jogando por terra a muralha, quebrando as barreiras. Ele pega você pela sua mão direita, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça os ferrolhos de ferro, Ele tira os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, para mostrar para você que Ele é Deus que te chama pelo seu nome. Ele está nessa noite alegrando o coração de alguém que entrou muito triste aqui, abatido, choroso, sem perspectiva de vida, achando que Deus não fala com ele, com ela. O Senhor falou para mim nessa noite: no lugar da tristeza eu ponho alegria, no lugar do choro eu coloco a festa, no lugar da morte eu coloco a vida, porque Ele está trabalhando em seu favor nessa noite. Ele está, e Ele manda eu te dizer: sossega o teu coração, porque essa semana é a semana da tua vitória. Eu estou pregando por revelação. Você acredita que Deus é?
uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, ele não faz como o pastor quer, ele não faz como o levita quer, ele não faz como a igreja quer, ele faz como ele quer. No lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, ele move as águas. E ainda que a gente não esteja enxergando nada com os nossos olhos naturais, porque a gente é muito limitado na nossa capacidade de visualizar as coisas de Deus para nós, Deus está enxergando lá na frente. Oh, você já viu Deus mexer nos tabuleiros? Não? Deixa eu te contar uma coisa. Você lembra quando Deus colocou no coração da rainha Vasti o desejo de não comparecer à festa que ela foi convocada pelo seu esposo, onde tinha maiorais, presidentes, os homens, a fina flor da sociedade, e por causa da recusa daquela rainha, foi feita uma reunião para ver qual seria a decisão que o rei deveria tomar. Esther não tinha noção do que Deus ia preparar, mas Deus já tinha um plano programado, escrito para Esther. E na verdade não tinha nem a ver com Esther, tinha a ver com a maldade de Amã, com o plano de Amã para matar todos os judeus naquele tempo. Vasti estava olhando para aquele momento, mas Deus estava olhando lá na frente. E com um toque só Deus mexeu nos tabuleiros. Ele tirou Vasti, colocou Esther. No meio daquele tumulto todo, ele levantou o tio de Esther, que era o porta-voz dela. E aí, toda uma trama foi, irmãos, Deus mexe nos tabuleiros, e a gente às vezes fica perturbado com a forma como Deus faz, porque a gente é muito programadinho, a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa forma de acontecer, e às vezes a gente não está vendo a coisa movimentando, porque a gente não enxerga lá na frente, mas enquanto a gente está achando que nada está acontecendo, o Deus que está aqui está também trabalhando nessa noite para te dar vitória. Aquela guilhotina que Amã construiu para matar Mardoqueu e todos os judeus foi exatamente a guilhotina onde ele mesmo morreu. Porque às vezes o inimigo está agindo achando que é o seu fim, e a armadilha do inimigo é exatamente a arma de Deus para exterminar quem se levantou contra você. Então entenda uma coisa: Deus é, mas Ele também está nessa noite confundindo o seu adversário para entregar a chave da vitória na palma da sua mão. Eu amo esses cultos que parece que Deus não vai fazer nada, que a gente chega e olha pelo nosso olhar sério para a igreja. Cadê o povo? O povo não vê. Onde estão os irmãos? Onde estão os irmãos? Onde estão os obreiros? Ninguém apareceu, e Deus está lá de cima olhando, dizendo assim: diz que eu preciso de tanta gente para fazer o que eu quero fazer. Quem disse que eu preciso de reunião marcada para fazer o que eu quero fazer? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, usando o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou Deus, e é esse Deus que nessa noite está escrevendo algo novo a respeito da sua vida. Irmão, eu não sei o que foi, mas esse culto de hoje à noite vai fazer alguém subir nesse altar aqui para contar um grande testemunho de milagre que Deus está fazendo hoje aqui nesse lugar. Eu me lembro que num desses cultos parecia que Deus não ia fazer nada. Enquanto a gente estava profetizando o milagre e a vitória, meu filho estava tendo um acidente de moto lá no Rio de Janeiro, e Deus estava guardando ele, livrando ele do mal. A importância de você declarar aquilo que Deus está mandando você declarar, e não desejo do seu coração. Eu te mostro aqui o esboço da mensagem. Eu ia pregar hoje sobre os dois tipos de igreja na casa de Lázaro. A igreja que simbolizada por
Marta, a igreja simbolizada por Maria. Eu ia falar da igreja que vive o ativismo religioso, a igreja que prefere a companhia dos pés de Cristo, a igreja da qual a boa parte não será tirada. Eu ia falar sobre a igreja hoje, mas no movimento do culto, enquanto o pastor estava ministrando aqui, eu vi que Deus estava movendo, pastor, no mistério aqui, irmãos. Eu entrei numa ligação ali e eu vi, irmãos, uma batalha tremenda em cima dessa igreja. Demônios, uma nuvem de demônios e anjos pelejando. Eu ouvia barulho de guerra, e foi exatamente quando Deus tomou o pastor. Eu não me lembro em qual canção, qual momento do culto, mas eu escutei a trombeta soando, e quando aquela trombeta soou, irmãos, eu senti como que aquele peso tivesse saído daqui, e o Senhor disse assim para mim: muda a mensagem, porque eu estou hoje no Salmo de número 46. Eu não sei se você quer nas coisas espirituais, irmãos. Eu nasci na igreja batista tradicional. Meu pai nunca falou sobre língua estranha comigo, sobre coisas espirituais, sobre movimentação apostólica, profética, nada disso. Eu poderia morrer sem conhecer nada disso. Eu iria para o céu, porque você não tem fé na salvação de ninguém. Se assim fossem os nossos irmãos batistas tradicionais, ninguém se salvaria. Não estou falando disso. Eu estou falando que aquele que está aqui, ele decide como vai ser o seu amanhã. Para mim, o meu amanhã é ser de um jeito, mas no meio do caminho o céu me interceptou, me pegou, me mergulhou num lago de fogo, irmãos, numa chama, que de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Eu aprendi a ficar atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer no ambiente, sabe? Movimentação do Espírito no ambiente. Porque essa sensibilidade que a gente tem para entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui, dá a Ele liberdade de fazer na nossa vida. Tem um negócio de Deus movimentando hoje o reino espiritual. É o que você precisa de uma porta aberta? É? Você acha que Deus não pode abrir uma porta para São Francisco não tem oportunidade? Não tem, se ele não quiser. Se ele quiser, ele mexe no tabuleiro, ele tira um de lá para colocar você no lugar dele. Se ele quiser, ele faz alguém te procurar essa semana e num bate-papo com você, vê a expertise que você tem, e você não entra nem por baixo, você já entra com um lugar de destaque. Irmãos, Deus só não faz o que Ele não quer fazer, porque o que Ele quer fazer, Cláudio, Ele faz e faz perfeito, caprichado, Charles. Deus faz caprichado porque Ele é Deus. Deus é, mas Deus também está. Amém? E ele continua dizendo: brama as nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Deus é, Deus está e Deus faz. Ele quebra o arco, ele intercepta o seu inimigo de longe. Sabe para que serve o arco? O arco é onde você coloca a flecha para ser içada, para alcançar o adversário em distâncias prolongadas. Ele está dizendo assim: ó, eu vou neutralizar o seu inimigo que te atinge de longe. Ele quebra o arco. Porque às vezes você não está vendo, mas tem uma mesa com uma reunião para destruir o que você está construindo. Inimigos de longe. Você não está ouvindo, mas o Deus que você serve está ouvindo a calúnia que estão tentando armar contra o seu nome. Deus está dizendo: tem um inimigo de longe querendo manchar a sua reputação. Eu vou neutralizar ele hoje, eu vou quebrar esse arco. Ah, meu Deus do céu, meu irmão, vem para cá comigo.
nesse culto, vem. Deus está dizendo assim, ó, você não está lá, mas eu que te guardo, estou lá enxergando tudo. Arriaram uma obra de feitiçaria contra você, você não viu, mas eu, teu Senhor, vi. Você não passou daquela encruzilhada, mas eu sou onipresente. E quando armaram uma obra de feitiçaria lá, eu, Senhor, estou dizendo, eu vou desfazer o que fizeram agora contra você. Eu estou quebrando o arco, interceptando o teu inimigo de longe. Porque às vezes, irmãos, o ataque está vindo de longe, mas você não está vendo. Mas Deus está vendo. Ele quebra o arco, ele corta a lança. A lança, ela tem duas utilidades. Ela pode tanto alcançar a pessoa numa distância média, como ela pode alcançar a pessoa que está perto. Deus está dizendo, ó, eu vou acabar com seus inimigos de longe, a média distância, e quem está perto de você também vai cair por terra. Eu vou cortar a lança. Irmãos, lança cortada é ataque inutilizado. Deus está dizendo, eu vou inutilizar o ataque de quem levantou para tirar a sua paz. Quem planejou contra você, eu estou cortando a lança. Eu quebrei o arco, estou cortando a lança. E você quer ver Deus acabar com tudo? Ele diz assim, ó, eu queimo os carros no fogo. Você sabe para que serviam os carros de guerra antigamente? A gente fala de carro hoje, você associa logo o que é o seu veículo. Antigamente os carros eram carruagens preparadas para cavalos puxarem aquelas carruagens e levarem homens preparados para a guerra em cima daquelas carruagens. Os carros eram carros de guerra. Alguns tinham até algumas ferramentas anexadas à roda, que ao passar pelos inimigos tiravam pedaços, arrancavam pernas. A lança também era usada junto ali no carro, tanto para você alcançar o adversário, como alguém chegando perto, você fisgar aquela pessoa e causar a morte da pessoa. Mas Deus está dizendo assim, ó, a força do exército do seu inimigo, porque quem tinha carro de guerra tinha mais capacidade de vencer o exército inimigo. Deus está dizendo, eu estou arrancando toda a capacidade do exército do seu inimigo de vir contra você para destruir você. Eu já quebrei o arco, eu cortei a lança, e agora a força bélica deles, que eram os cavalos, os carros que puxavam, que davam impacto, que davam velocidade ao exército do seu inimigo. Deus está dizendo, eu vou queimar os carros no fogo. Você não entendeu? Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou paralisando quem se levantou contra você para entregar a vitória dessa guerra na palma da sua. Olha para cá, deixa eu te falar algo do céu para eu encerrar essa mensagem. Estou caminhando para o final. Se dependesse do que você escutou hoje, você não estaria aqui. Sabe aquele dia que a gente vem para a igreja, mas a gente vem na marra, arrastado? Ontem eu estava aqui, irmãos, com muita dor, muita dor. Ainda está doendo um pouquinho hoje, né? Não está como ontem, mas ainda está doendo. Mas se a gente baixa a guarda, quem ganha o terreno é Satanás. Você lembra das irmãzinhas de consagração antigamente que diziam para você assim, ó, não para não, Alexandre, a sua vitória está na sua caminhada. Não era assim? Manu, não para não, Manu, que a sua vitória está na sua caminhada. Sabe o que elas estavam dizendo? Se você parar, você dá ao seu inimigo a prerrogativa de avançar. E quanto mais Satanás avança, mais você recua. É por isso que quando Jesus diz assim, ó, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava falando? A minha igreja é quem ataca, não é a igreja que fica com escudo não, irmãos. É a igreja que avança. Se as portas do inferno não prevalecem, quem está levando chumbo é Satanás e seus demônios. A igreja está indo para cima no poder, na
quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os cabos no fogo. E eu quero terminar no verso 10, quando ele diz assim: aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto você estiver fazendo barulho, eu vou continuar em silêncio. Mas a hora que você resolver fazer silêncio, eu, o Senhor, vou fazer barulho. Aleluia! Porque Deus não pode fazer barulho no mesmo tempo em que eu estou fazendo barulho. Enquanto você se defender, Deus vai deixar você fazer a sua defesa. Mas quando você entregar essa guerra para o céu, e você deixar o céu te defender, aí, meu amigo, você não vai precisar lutar. Entenda isso, irmãos. Existem batalhas, existem guerras, que essas guerras é para a gente guerrear. São batalhas em que Deus vai nos treinar enquanto a gente estiver guerreando. Ele vai fortalecer a nossa musculatura espiritual. Mas existem guerras, existem batalhas que Deus não quer que a gente lute. Deus quer que a gente veja através do nosso silêncio a mão dele entregando a vitória que a gente precisa. É por isso que o salmista, no fim desse salmo, ele diz assim: fiquem em silêncio e vocês vão ver como eu faço barulho. Me faz lembrar de uma moça que a gente estava fazendo um culto na casa da mãe dela, lá em Santa Clara. Não sei se a Josi vai lembrar disso, se o Denilson chegou aí com a gente lá num desses dias. E essa moça, ela estava com um problema na justiça. Ela estava livre com tornozeleira, mas ela estava por passar por uma audiência, e nessa audiência ela seria julgada. E dependendo do teor desse juízo, ela voltaria para a prisão e ficaria um longo tempo nessa prisão. E nesse dia nós fomos cultuar lá. Era um culto na casa, uma cena que a gente estava fazendo. E de repente o Senhor disse assim para mim: diga para ela que ela não vai voltar para a cadeia. Diga para ela que eu vou dar liberdade para ela. Mas fala para ela que a liberdade que eu estou dando para ela é para ela adorar o meu nome. Porque o mesmo Deus que abre as portas da prisão para ela sair, pode permitir as portas da prisão abrir para ela entrar lá de novo. E aí eu fiquei com receio de falar isso, mas porque você põe a sua reputação numa palavra dessa? E se a menina for presa, e aí como que fica? E aí eu disse assim: eu vou dar a oportunidade para a Aline cantar. E se a Aline cantar o hino, grande é o Senhor e o digno de louvor, tem que ser esse. Se ela cantar esse hino, eu entrego tudo que eu quiser para ela. Eu disse assim: irmãos, vamos ouvir a Aline cantando. Depois de a Aline cantar, eu vou deixar uma reflexão. A Aline disse assim: irmãos, vamos louvar aquele hino assim, ó. Grande é o Senhor e digno de louvor. Quando ela terminou, eu peguei o microfone e disse assim: ó, Deus está dizendo para mim mais uma coisa. Ele vai tirar o juiz que vai te julgar e vai pôr um outro juiz no lugar desse. E é esse juiz que vai sentar lá que vai te dar a sentença de liberdade. A menina está livre hoje. Deu uma desinteria no juiz que ia julgar a causa dela. Ele não pôde ir nesse dia. Outro juiz substituiu ele, tirou a tornozeleira e deu liberdade para ela. Sabe por quê? Porque o nosso Deus Ele está e Ele faz. E quando a gente faz silêncio, o nosso Deus faz barulho. Eu quero terminar, irmãos, nessa noite, encorajando você a olhar para o lado e ver o crente mais bonito que tiver no seu lado. Você vai dar um sorriso 9h15 para ele, aquele sorrisão assim, que abre de um lado para o outro. Você vai dizer assim para ele: se você fizer barulho, Deus vai fazer silêncio. Mas se você fizer silêncio, o seu Deus vai fazer barulho e vai entregar a sua vitória